Boa tarde a todas e todos. Eu chamo Paulo Moreira, e hoje sou o anfitrião deste debate. Boa tarde a todas e todos. Eu vou aguardar alguns segundos para que mais pessoas possam entrar. Bom, hoje vamos ter uma sessão muito especial. Estou muito entusiasmado e com muita curiosidade para ouvir este fantástico grupo que reunimos aqui. Mas antes de apresentar os nossos convidados, gostaria de enquadrar um bocadinho este evento. Este é o segundo debate do ciclo pós-amnésia, desmontando manifestações coloniais, organizado pelo Instituto, a Rampa e o Interstruct Collective, três grupos que operam a partir daqui, do Porto, em Portugal. Para quem ainda não sabe, esta é uma iniciativa que está integrada no programa VAHA, uma rede europeia que visa sensibilizar e emancipar a sociedade civil face aos mais diversos desafios sociais e políticos atuais. E dentro desta iniciativa nós formamos um hub, o Hub do Porto, e iniciamos o nosso programa precisamente organizando este ciclo de debates online. Propomos aqui, portanto, pensar sobre os vestígios do passado colonial da nossa cidade, e para tal convidámos especialistas de várias áreas que partilham as suas experiências a partir de diferentes geografias e neste aspecto esta é uma sessão particularmente rica, pois trazemos simultaneamente convidados de 3 continentes, África, Europa e América. O debate tem como título Rotas e Toponímia. Propomos abordar as manifestações coloniais no espaço urbano e suas marcas na arquitetura, nos lugares que celebram pessoas, eventos ou património relacionados com o comércio de escravos e outras heranças coloniais, por exemplo. Temos 3 grupos e iniciativas que têm promovido esta discussão através de passeios e visitas guiadas nas cidades de Luanda, São Paulo e Lisboa. Teremos um passeio por Luanda através da Rota dos Escravos, uma iniciativa promovida pela Associação CALU Amigos e Naturais de Luanda, aqui representada pela especialista em ensino de História de Angola, Cristina Pinto. Teremos também a Volta Negra, uma caminhada aberta na qual são compartilhados registros sobre as vivências da população negra nos séculos XVIII e XIX na região central da cidade de São Paulo, apresentada aqui pelo coletivo Cartografia Negra, formado pelos educadores e pesquisadores Raíssa Albano de Oliveira, Pedro Alves e Carolina Vieira. Teremos também o African Lisbon Tour, uma visita guiada por Lisboa, focada nas questões do comércio negreiro e o colonialismo, apresentada pelo Naki Gaglo, fundador do projeto e um apaixonado pela história da escravatura e do colonialismo. Bom, para dinamizar a conversa, convidamos a Isabeli Santiago. A Isabeli é historiadora de arte, ativista, curadora e investigadora independente, é natural do Brasil e reside no Porto. E foi aqui mesmo que iniciou o Tour de Colonial do Porto, roteiros presenciais e online que denunciam e discutem precisamente as mesmas questões, mas no caso concreto da cidade do Porto. Bom, obrigado a todas e a todos pela vossa presença. Dou as boas-vindas também a quem está a ouvir-nos a partir de casa, dizendo que estão convidados para contribuir para o debate, colocando as vossas perguntas no chat da página do YouTube do Instituto ou da Rampa e no Facebook do Interstruct Collective. Eu vou passar a palavra à Isabeli, vou-me retirar do vídeo para que o painel fique organizado com os seus participantes e no final volto para me despedir. Obrigado e bom debate. Isabeli. Olá, novamente, a todas as pessoas presentes aqui. Muito obrigada por me terem convidado para poder aprender e conversar com esses projetos incríveis que eu ainda não conheço pessoalmente, mas acredito que aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Como o Paulo já mencionou, eu sou brasileira, eu moro aqui em Portugal já há 14 anos e tenho, desde que comecei a pesquisar e a prosseguir os meus estudos, desenvolvido projetos artísticos, poéticos, de resistência dentro da historiografia radical, tentando lidar com essa herança que a gente divide, né, com Portugal também. Então, nesse caso, meu papel aqui vai tentar
vai ser o de tentar conectar a realidade do Porto, daquilo que eu pesquiso e conheço, com as vossas propostas também. Então, para não demorar muito, eu gostaria de convidar a Cristina, da Associação Calu, para começar a apresentação. Lembrando que quem quiser fazer perguntas pode escrever pelo chat das redes onde está sendo transmitido, e nós, no final da sessão, vamos tentar responder. Vamos lá? Cristina, tens a palavra. Obrigada. Eu vou tentar compartilhar a tela. Só um segundo. Peço imensas desculpas pela demora, mas acho que tenho aqui. Ok. Estão a conseguir visualizar já agora? Cristina, talvez você tenha que fechar essa janela e fazer compartilhamento de novo já com a apresentação. Ok. Fecho a janela primeiro. Peço imensa desculpa. Sem problemas. Consegue ver agora? Ainda não. Tenta tirar o compartilhamento, por favor, e depois voltar a fazer. Quando você voltar a fazer, você clica no PowerPoint. Vamos ver se assim dá. Que pena, não estou a conseguir. Só um minuto. Agora entrou? Ainda não. Espera lá, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Assim eu ajudo também. A tela. Agora já vemos, Cristina. Agora já consegue vemos. ver? Já vemos. Se quiser, pode maximizar a tela também, como for melhor para você. Ok, só um minuto. Eu peço imensas desculpas por isto. Esperem aí. Já está? Ok. Posso começar? Conseguem ver? Conseguimos ver. Pode começar, por favor. Ok, obrigada e peço imensas desculpas por este início. Olá a todos, é um prazer estar com vocês e partilhar deste lado do oceano e no continente africano algumas memórias de Luanda e seus lugares. A Associação Calu tem como um dos objetivos zelar pela salvaguarda dos testemunhos materiais do passado, que no seu conjunto contam a história da cidade de Luanda, evitando a sua predação. Luanda, a capital de Angola, ficou assim conhecida porque tomou a designação da ilha. O vocábulo Luanda significa na língua quimbundo tributo. Antes da chegada dos portugueses, efetuava-se o pagamento do tributo ao soberano Congo, no atual bairro dos Coqueiros, pelo exercício do comércio e de arte. Esta cidade completou no passado, dia 25 de janeiro, 445 anos. Assim é que este passeio, habitualmente feito a pé, leva-nos a percorrer durante 3 horas parte da cidade que está classificada como centro histórico da cidade. A sua classificação ocorre no ano de 1992 por despacho da Secretaria de Estado da Cultura. Extratos do despacho número 51/92. O desembarque da expedição portuguesa em 11 de fevereiro de 1575 realizou-se na Ilha das Cabras, ou Cabo de Luanda, sendo os efetivos para a conquista de 700 homens, chefiados por Paulo Dias de Novaes, que após autorização
do rei Ndongo, iniciou a transferência da ilha para o Morro do Cabo, mais tarde de São Paulo, construindo uma primeira fortaleza e uma capela. Sucessivamente foram erguidas todas as outras construções que deram origem à vila de Luanda, no alto dos morros, estendendo-se até o convento de São José. Presume-se que este convento existiu pelo menos desde 1604, até que em seu lugar viria a ser construído o atual Hospital Josina Machel, inaugurado em 1883 com a designação de Maria Pia. A vila, então fundada em 1576, foi desde essa data capital da colónia e recebeu o nome de São Paulo, patronímico do seu fundador, pois o território que conquistasse entre os rios Kwanza e Dande seria como capitania e por determinação real a sua propriedade e dos seus descendentes. Elevada à categoria de cidade, desde 1605, altura em que já começava a haver construções na praia, transformada em bairro da praia, a cidade estendia-se entre a fortaleza e o local do atual Hospital Josina Machel. Em 1640, com os bairros da Alta e da Praia, que posteriormente viria a chamar-se Baixa. Luanda oferece hoje, na Cidade Alta e na Cidade Baixa, um saldo ainda notável de edifícios cujo valor histórico arquitetónico ou apenas pela sua antiguidade a colocam num lugar ímpar nesta região geográfica e a tornam ainda um exemplar das mais belas e mais antigas urbanizações do continente africano. Com esta descrição, iniciamos o nosso passeio na Cidade Alta, onde se concentrava o poder militar, o poder político e o poder religioso. Cristina, desculpa-me só interromper. Achas que consegues maximizar a tela ou preferes que eu partilhe e vais me dizendo para mudar as imagens? Maximar mais ainda? Desculpa. Sim, aumentar embaixo, aqui do seu ecrã. Ok. Tem esse quadradinho embaixo. Tem assim, comentários, onde está escrito comentários aqui embaixo. Aqui embaixo. Ok. Isso, no quarto bonequinho. O quarto? O quarto bonequinho. Ok, pera. Isso, devia dar. Devia dar, não é? Mas se preferir... Assim já está melhor, não? Isso, muito obrigada. Desculpa interromper. Nada. Eu peço, mas eu queria... É para voltar para trás. Ok. Apesar das transformações, hoje ainda conseguimos visualizar a imponência de alguns edifícios que nos remontam para o século XVII, XVIII e XIX. Nesta área nobre temos o antigo Palácio dos Governadores, de 1606. É esta imagem que a gente vê. A Igreja de Jesus, de 1612 a 1636, onde está junto do Colégio de Jesus. E a Igreja da Misericórdia, de 1621 a 1624, da época da Rainha Leonor de Portugal. A Cidade Alta é o mais antigo centro urbano da cidade, seguindo-se a Cidade Baixa, que só começa a adquirir contornos físicos urbanos a partir de 1605, no primeiro governo de Manuel Cerveira Pereira. Na parte baixa, o casario ia crescendo a par do comércio. Na Baía de Luanda, as embarcações não paravam de chegar e aguardavam as caravanas de escravos, que se capturavam no interior para embarcarem para Portugal e para as Américas.
Era este, de facto, o grande negócio que alimentava os cofres da Fazenda Real, a partir da cidade de Feitoria. Entre 1641 a 1648, os holandeses conquistaram Luanda, dominando o comércio de escravos. Só com a governação de Salvador Correia de Sá e Benevides, proveniente do Brasil e responsável pela expulsão dos holandeses, é que se restabeleceu a invasão portuguesa e a afirmação do tráfico de escravos. Os escravos, peças, eram apresentadas para comercialização ou na Praça da Feira, na Cidade Alta, ou no Largo da Feira, no bairro da Praia. Esta é a Praça da Feira, na Cidade Alta, conhecida na época por Feira Grande, atual Largo do Pelourinho. Para se ligar à Cidade Alta da Baixa, foram abertos caminhos que partem do Palácio dos Governadores. Essa iniciativa teve lugar no ano de 1779, com a abertura de duas artérias calçadas, a Ladeira da Feira Grande, hoje Calçada do Pelourinho, e a Calçada Baltazar Aragão. Aqui está a imagem da Calçada do Pelourinho e a Baltazar Aragão. A cidade muito lentamente ia tomando outra configuração e adquirindo contornos físicos urbanos. Um marco importante é a existência do Pelourinho, sinal inequívoco da prática da escravatura em Luanda, um padrão de justiça que era a reprodução fiel de Portugal medieval. O Largo do Pelourinho situa-se onde fica o bairro da Praia, conhecido pelos nativos de bairro Catari, ou Catadi, que em quimbundo, língua da terra, significa lugar de suplício. Era aqui que se praticavam na altura as execuções como penas de atos de justiça aplicados aos prevaricadores, escravos fugidos e também aos sobas que eram as autoridades nativas. A última execução conhecida vem indicada no ofício do Governador-Geral, de 28 de novembro de 1654, para o comandante da polícia, mandando exalturar das respectivas honras no Pelourinho o soba capela do Lungo Alto, D. Domingos Francisco, por insubordinação, rebeldia e péssimos costumes. Dados apontam que no século XVII e XVIII chegavam a Luanda naus carregadores carregadas de mercadorias como a aguardente de cana, a jerebita do Brasil, roupas e alimentos, açúcar e tabaco, quinquilharias e ferragens, etc., para serem trocadas por escravos, marfim, cera e sementes. Era um sistema bem organizado de comércio itinerante, apoiado na cidade, nas feiras e nos presídios do interior. Calcula-se que só entre 1648 a 1769, Angola tenha sido exaurida de cerca de 2 milhões de habitantes, transformados em peças de escravos, exportadas, e quase meio milhão desse total teriam sido de Luanda. Na freguesia da Praia, por volta de 1730, adensavam-se os quintais de escravos, cubatas e de sobrados, que eram edifícios construídos em terrenos que sobravam. A Rua dos Mercadores aparece na toponímia luandense a partir do século XVIII, na Baixa. Entre a antiga Rua Direita de Luanda, atual Frederick Engels, e o Beco da Sé e a Rua Manuel Cerveira Pereira. Ladeada por edificações do tipo sobrado, foi denominado o Quartier Latin de Luanda, devido ao seu desenvolvimento comercial. Durante o período da escravatura,
Esta rua era conhecida como o Centro Administrativo. Tinha relação direta com a Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, construída em 1655 a 1679, a antiga Casa da Câmara, hoje sede da EDEL, e o Largo de Pelourinho, onde se praticava a justiça da época. Os edifícios desta rua desenvolviam-se em 2 pisos, resto do chão e primeiro andar, cobertos pelos célebres telhados múltiplos. No resto do chão eram geralmente as lojas de comércio e o primeiro andar era destinado à habitação. As casas habitualmente possuíam quintais, onde se armazenavam os escravos. O sobrado é uma tipologia de casa grande de raiz brasileira. Desenvolve-se a partir de um pavimento construído com lâminas de madeira sobre vigotas, em alvenaria de terra mista, com pedra calcária ligada pela cal da mabanga, que é concha bivalvo, em uso na construção de Luanda da época. A madeira era, na sua maioria, proveniente do Brasil, nos navios negreiros, que serviam de tara para que estes não fundeassem. Um pouco mais à frente, no bairro dos Coqueiros, vê-se uma casa nobre setecentista, situada na Cidade Baixa e paralela à Rua dos Mercadores. A sua conservação deve-se à empresa de diamantes de Angola, a Diamangue, que nos finais dos anos 70 preservou e apoiou a instalação de um museu de arte africana. Sofreu algumas alterações, principalmente nas fachadas, janelas e portas. Atualmente funciona o Museu de Antropologia. Seguindo a rua, encontramos várias travessas e becos, até chegar à Rua das Flores, onde se visualiza 2 casas grandes, escravocratas, com seus muros altos e quintalões onde se armazenavam os escravos que esperavam a sua vez para serem comercializados. Estas são as 2 casas. No extremo da cidade, no sopé do Morro da Fortaleza de São Miguel, encontra-se a antiga praça no Largo Dom Infante Henrique, Quitanda Grande, que deu lugar ao terreiro público mandado edificar em 1765 pelo governador D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Reza a história que ali existia um mercado com as suas barracas de mais de 100 quitandeiras e uma cisterna de capacidade de 250 pipas de água. Nesse largo encontramos os sobrados do Baleizão, do Colégio e do Óculo. É um conjunto arquitetónico. À semelhança de outros sobrados espalhados pela cidade, são edifícios com características singulares de arquitetura da cidade antiga de Luanda. A independência do Brasil em 1822 acelerou a crise social e económica de Angola e Portugal. Perdia-se o grande comprador de escravos e isso teve repercussões na organização e administração do território. A abolição do tráfico, ordenado pelo célebre decreto do Marquês Sá da Bandeira, 10 de dezembro de 1836, ditou o pânico e intensificou nos anos seguintes o contrabando e a fuga de capitais para Portugal. Nos finais dos anos 70 e princípio dos anos 80 do século XIX, corriam os ventos do liberalismo e do republicanismo, com as ideias de mais justiça fomentadas pela imprensa da época. O periódico O Mercantil, de 1884, dá notícia do derrube do Pelourinho de Luanda. Hoje temos a memória da história de um lugar que mantém o topónimo até hoje. O comércio urbano diversificava-se e tornava-se maior o número de pessoas empregadas nas artes e ofícios.
Finalmente chegamos quase ao fim da nossa jornada. Subimos a calçada de D. Simão de Mascarenhas para chegar à fortaleza onde foi colocada a primeira pedra que deu lugar à construção da cidade. Lá no início do morro, consegue-se visualizar o que resta da igreja da Nossa Senhora da Conceição, que foi a sé episcopal. E a primeira paróquia de Luanda, em 1583. Hoje apenas resta a sua torre cineira. Presume-se que a rainha Nzingambandi, 1582-1663, personagem ímpar da história de Angola, terá sido batizada nesta igreja no ano de 1622, passando a ser conhecida por Ana de Sousa, apelido de seu padrinho, o governador João Correia de Sousa. A primeira rua de Luanda era a antiga rua Diogo Cão, que ia da fortaleza e passava à frente do palácio, em frente do palácio. A fortaleza de São Miguel foi construída no século XVI a partir de uma estacada que foi sendo modernizada, segundo as mais avançadas doutrinas e técnicas defensivas italianas. Hoje é a sede do Museu das Forças Armadas de Angola. Recordamos que os portugueses, tal como aconteceu com a fortaleza de São Miguel, mandaram edificar outros fortes, alguns deles já desaparecidos. Destaco dois fortes ainda existentes à entrada norte de Luanda, o Forte de Penedo, de 1687, que se transforma em fortaleza em 1765, e o Forte de Caçondama, que após algumas intervenções e melhorias se transforma em fortaleza de São Pedro da Barra. Todas elas serviam para defenderem a cidade de Luanda das incursões militares de outras potências coloniais e das revoltas das populações angolanas, sobretudo durante a vigência do tráfico de escravos. Estes fortes foram se tornando em presídios e acolhimentos de degradados. E termino aqui a minha intervenção. Muito obrigada pela paciência de me ouvirem. Obrigada a nós, Cristina. Então, ficamos aqui a conhecer um pouquinho da pesquisa da Cristina, que representa aqui a Associação Calu. É inevitável não fazer paralelos com a história e a toponímia brasileira. E já aí vamos, então, para a nossa próxima apresentação do coletivo Cartografia Negra, aqui representado pela Raíssa, Carolina e pelo... Onde é que está o vosso colega? O Pedro, exatamente, está aqui, desculpem, perdi-vos. Então, se quiserem, sintam-se à vontade, podem começar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Raíssa, eu gostaria de primeiro agradecer o convite, também agradecer a Cristina pela fala, eu não conhecia nada da história de Luanda, então muito bom saber. A Carol vai passar para a gente uma apresentação que a gente tem pronta, e aí eu vou começar a fala. Vocês estão me ouvindo bem? Tá rolando? Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito mexida, muito emocionada com a fala da Cristina, porque eu vi muito do nosso trabalho, no sentido dos lugares que aqui em São Paulo tem, que em todo o Brasil tem. Então, o Pelourinho, o mercado onde eram vendidas pessoas escravizadas, e de como essa história ela está presente, mas ela não está presente, né? E dá para ver isso em Luanda também. Tem algumas placas, como aqui em São Paulo, mas não tem todas as placas, né? As casas que você mostrou também estavam degradadas. Aqui em São Paulo, que é onde a gente faz a Volta Negra, a gente tem uma capela, que é um dos monumentos mais antigos de São Paulo, Capela da Nossa Senhora dos Aflitos, da Alma dos Aflitos. Era uma capela que ficava no meio de um cemitério. Esse cemitério era onde as pessoas negras escravizadas enterravam
os seus entes e as populações originárias aqui, né, os povos pindorâmicos, enterravam suas pessoas, e hoje esse cemitério ele está completamente enterrado. Ele foi depois teve a imigração da população da população oriental japonesa, né? A primeira onda foi a japonesa. E a gente tem um bairro que é muito conhecido em São Paulo, que é a Liberdade, e a gente está com esse cemitério enterrado. Na década de 1980, foram achadas algumas ossadas, e agora, eu acho que foi 2018 ou 2019, também foram achadas ossadas. Mas não tem nenhuma demarcação desse território. No ano passado, isso a partir de algumas organizações da sociedade civil, a partir de pesquisadores e ONGs, pesquisadores como a gente, conseguiram criar o Memorial dos Aflitos, que é uma luta de muitos anos do pessoal dessa Capela dos Aflitos e de historiadores como a gente, pesquisadores. É nessa rua que fica essa capela, essa rua que a gente está, que a Carol colocou a foto, e essa foto ela é uma foto da Volta Negra. A Volta Negra, a gente passa por 9 pontos referentes à história dos povos negros e originários na cidade de São Paulo, e durante a volta a gente sempre tem uma apresentação artística de algum, ou cantor, ou poeta, ou poetisa, ou cantora. A gente já teve performance, nesse dia foi uma performance, e é um lugar muito importante para a gente, essa entrada da igreja, porque ela fala muito sobre os nossos ancestrais africanos, e eu estou muito impactada, muito mesmo, assim, eu não estava esperando que eu ia ficar tão impactada com a fala da Cristina, porque é igual, assim, é igual aqui, e é muito interessante pensar essas costuras, e é doloroso, né? Não é um processo fácil, porque a gente está falando dos nossos antepassados, e é uma dor que ela é uma dor reprimida, ela não está ali, né? A gente está começando a falar desses processos agora, e é muito incrível ver que no mundo inteiro tem pessoas que também estão pensando, né? Você em Luanda, o NAC, enfim, outras pessoas que também fazem trabalhos parecidos na França, e de como é importante a gente resgatar as nossas memórias, porque a branquitude não vai resgatar, as pessoas brancas não vão resgatar. Isso tem a ver com elas, sim, mas tem muito mais a ver com a gente. A gente precisa dessa memória. A gente, falando de memória, eu lembrei de uma informação que a gente traz na Volta Negra, que é que em 1889, aqui no Brasil, o ministro das Finanças, que é o Rui Barbosa, na época, ele manda queimar todos os documentos referentes à escravidão. Então, a gente, brasileiros, temos um grande vácuo histórico para pensar a história das nossas famílias. Inclusive, esse foi um dos motes para o nascimento do projeto. Foi olhar para a história da minha família e ver que eu só conseguia chegar até um ponto específico e muito recente, tipo, meus bisavós. E aí, conversando com o Pedro, posteriormente também, aí conversando com a Carol também, e a gente conversando com as pessoas, a gente viu, gente, isso aqui não é particular, não é só nosso, né? Isso faz parte de um processo político que os corpos negros passam aqui no Brasil. Eu acho que essas são as primeiras questões que eu gostaria de trazer e de partilhar com vocês. Nosso tempo é curto, então eu vou passar a palavra para o Pedro. Oi, boa tarde, né, a todos aqui no Brasil, tarde, né, aí noite. Também fiquei bem impactado com as palavras da Cristina e muito nessa chave que a Raíssa está falando, de ser extremamente semelhante, né? E quando a Raíssa ela diz que isso foi um dos motivos, né, dessa pesquisa e do trabalho que a gente vem fazendo, o fato desse reconhecimento da falta de memória familiar, que a gente percebeu que isso não era algo isolado de cada um, isso é algo constante na vida dos brasileiros, que são descendentes de africanos que vieram sequestrados da época da escravidão, né?
E aí a gente começou a conversar nessa chave, dessa preocupação primeiro individual, mas olhando para a cidade também, porque a gente olhava para a cidade de São Paulo e não enxerga, né? A cidade de São Paulo ela é muito pautada pela imigração italiana, aí posteriormente pela imigração japonesa e diversas outras, mas não é contada a história anterior, a história que vem, a história que formou essa cidade em si, né? Antes dos próprios italianos chegarem. E a gente decidiu pesquisar isso cada vez mais para demarcar território. Nossa ideia original era pegar e sair colocando essas histórias espalhadas pelas paredes do centro da cidade, mas a gente percebeu que era uma falta individual e coletiva tão grande que não é por acidente também, porque aqui no Brasil houve um projeto de embranquecimento da população e da história brasileira, né? Onde começa a se negar muito do passado, esconder, como a Raíssa mesmo falou, sobre a queima dos cartórios para assumir com documentos. Então, a gente percebeu que era um projeto da branquitude, esse projeto de embranquecimento da população brasileira, e como a gente, saindo da faculdade, a Raíssa fez sociologia e antropologia, a Carol fez jornalismo, eu fiz história e sociologia, então a gente viu que durante o colégio, durante a faculdade, a gente não teve acesso a certos conhecimentos sobre a origem do país, né, sobre a origem da população brasileira em si, que fala muito sobre a democracia racial, sobre a miscigenação, mas não se conta todas as histórias, né, que formam essa dita democracia racial, né, esse mito dessa democracia racial. Então a gente percebeu que a gente devia focar no disseminar esses conhecimentos dentro das escolas, para professores, nas voltas públicas, né, que a gente fazia todos os meses antes da pandemia começar e fazer com que a gente parasse de estar nas ruas, mas o nosso projeto ele é muito voltado para cursos em relação a essa sensibilização com a questão racial e a percepção de que ao negar esse passado, ao negar essa história, a gente nega um futuro também, né? Porque a gente não consegue, enquanto coletivo, a gente entende que a gente não consegue construir uma identidade nacional completa se não tiver todas as histórias que formam essa identidade nacional expressas e colocadas, né? Então, é uma necessidade do nosso trabalho partir para as escolas, para o sistema de ensino. E aí foi aí que a gente entrou muito, já fez muitas voltas com faculdades, com colégios. Então, o nosso trabalho vem no sentido de resgatar essa história, como foi falado no trabalho da Cristina, né? Ela falando sobre essa história em Luanda e tudo mais, e aqui a gente faz isso em São Paulo, mas o nosso foco é levar para a população mais jovem, para que dentro dos colégios seja feito esse debate, para que dentro das faculdades seja feito esse debate, para que ele vá para a sociedade também, não que ficasse dentro da academia ou de algum projeto específico, né? Aí, né, como a Raíssa falou, o tempo aqui ainda está meio curto, tem muita coisa para falar e eu vou lembrando de coisas no meio do caminho, mas passar a palavra para a Carol também, para ela pontuar algumas outras coisas. A gente completa. Olá, boa tarde para quem é tarde, boa noite para quem é noite. Meu nome é Carolina, eu faço parte do coletivo Cartografia Negra. Então, primeiro agradecer, né, de novo o convite e a conversa, agradecer o Instituto pelo convite, agradecer a Cristina também por tudo que ela compartilhou. Eu também não conhecia, e foi muita informação e foi intenso. Porque é isso, né, como essas conversas, elas dialogam, assim, né, também, intenso, mesmo que tenha sido, né, 20 minutos, assim, mas eu fiquei ouvindo e lembrando, né, das nossas voltas, e eu quero compartilhar aqui. Mas, então, dando continuidade, né, ao que a Raíssa e o Pedro estavam contando, a gente tem esse coletivo faz 3 anos, aliás, vai fazer 4 anos esse ano. A gente começou a se reunir em 2017, e a partir de inquietações que vieram da Raíssa, né, então sobre essa questão da família, como ela trouxe, e
E aí a gente começou, então, a pesquisar juntos, né, sobre a história do centro de São Paulo, principalmente. E aí a gente fez uma pesquisa por um ano em alguns arquivos daqui da cidade, e também pesquisa em biblioteca, com essa vontade, então, de encontrar quais eram as histórias da população negra no centro de São Paulo até o século XIX, né? E também sempre com esse propósito muito da cartografia. Para aí depois, em 2018, surgir, então, uma caminhada que a gente faz compartilhando esses mapas que a gente encontrou, essas fotos, esses relatos, essas pesquisas que também já vinham sendo feitas, né, dentro da academia, de formas mais que talvez não tenham tanta visibilidade, né, que a gente agora está vendo um processo de mudança, mas na época, como o Pedro comentou, e acho que a Raíssa também, na época que a gente estudou, a gente não estudava essas histórias sobre a cidade de São Paulo, né, na escola. Então, por conta disso, a gente até hoje faz a caminhada, aliás, agora não, com a pandemia a gente parou de fazer, faz inclusive um ano que a gente não faz nenhuma caminhada, e então a gente desde 2018 começou a fazer essas caminhadas pelo centro. Aí tem uma foto, né, de uma das caminhadas que a gente fez. A gente terminava a caminhada na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que hoje em dia fica no Paissandu, em São Paulo. E aí, no decorrer da caminhada, então, a gente ia compartilhando esses registros que a gente foi encontrando, essas pesquisas, esses trabalhos. Uma das formas de compartilhamento, como o Pedro comentou, foram esses lambes, né, que já era uma vontade inicial da Raíssa e do Pedro, e minha, quando eu encontrei eles, mas de demarcação do território, né? Então, a gente colou esses lambes, aqui tem um recorte, né, que mostra justamente o cemitério dos aflitos, que a Raíssa comentou, e a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, só que a primeira igreja, que eu vou contar um pouquinho sobre ela, quando a gente chegar na foto dela de volta, né? Então, a gente conseguiu fazer essa parte de demarcação de território, e aí a gente, então, foi colando por esses pontos que a gente passa por 10 pontos na caminhada. Aqui tem a manifestação, né, a performance, que a Raíssa comentou, do coletivo Calundu. Aqui tem a gente, né, fazendo a caminhada, no fundo um dos mapas, e aí aqui, então, a gente volta para essa parte inicial, essa nossa identidade visual, né, ela está em cima de um dos mapas que a gente usa muito, que é um mapa de 1800, e aqui do lado esquerdo tem essa foto, então, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que foi a primeira igreja, né, do Rosário dos Homens Pretos que a gente teve em São Paulo. Então, essa igreja, só compartilhando, né, um pouco da história, ela era um ponto muito importante para a população negra. Ela era o lugar onde aconteciam festas, batuques, também era o lugar onde tinha várias mulheres, principalmente, no comércio ambulante. Então, eu lembrei, né, quando a Cristina estava falando, fiquei lembrando também dessa vivência que a gente tinha aqui, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Ela também contava com congadas, então essas manifestações, né, de catolicismo popular, né, como um dos nomes, enfim, mas também tinha muito essa vivência, então, do comércio urbano, e esse comércio urbano, né, ele era muito importante, né, porque ele circulava a renda, como a Cristina comentou, e aqui em São Paulo ele também tinha essa função muito importante da socialização, né, então, desde estratégias, né, para fugas, né, para lugares quilombolas, até como um lugar de
onde também se encontrava esse lugar da espiritualidade, né? De pontos e mesmo do que se vendia, né, em alguns desses comércios ambulantes, de como também se vendiam alimentos e, enfim, utensílios importantes para a vida religiosa, né? Das pessoas que eram escravizadas ou das que já não eram escravizadas e que eram livres. Enfim, então aqui nessa foto a gente tem justamente a rua, né, que chegava nessa igreja do Rosário dos Homens Pretos, e aí hoje em dia, onde era a igreja do Rosário dos Homens Pretos, é onde fica a Bolsa de Valores. Essa igreja ela foi demolida, não queriam, né, que essa igreja fosse demolida, ela foi demolida no comecinho do século XX, e aí ela foi, então, esse terreno que era dela, que era onde tinha o cemitério dela, que era onde aconteciam essas vivências que eu trouxe, assim, resumidamente. Esse terreno, então, ele vai ser doado para o irmão do prefeito da época, que aí, então, hoje em dia é o lugar onde fica a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, acho que essa história, ela retrata, né, um pouco desse ponto que a gente vinha conversando até agora. Eu acho que é isso, acho que alguns apanhados primeiros, né, do que a gente pensou em trazer para essa conversa são esses. Eu agradeço e é isso. Muito obrigada. Uau! Eu estou aqui muito impressionada. Vou aproveitar para fazer algumas reflexões, já que a gente agora vai passar para o contexto português, mas antes eu acho que valia a pena pontuar algumas coisas aqui. Tanto no contexto de Luanda como de São Paulo, eu acho que é muito visível, como a Raíssa também começou por trazer, essa dimensão residual, né, no espaço público, urbano, partilhado, e como isso é um reflexo da violência simbólica, né, desse apagamento, desse branqueamento histórico, e como torna difícil todo esse processo de investigação de, primeiro, reconstituir, recuperar uma parte da história para reescrevê-la no espaço. Mas acho que esse formato da caminhada e da tour, nesses contextos, tem servido muito para a gente ocupar politicamente esse espaço e desenvolvendo estratégias, ainda que efêmeras, né, como o LAMB ou como a própria projeção de voz no espaço, como a performance, para demarcar. E, nesse sentido, a cartografia acaba por ser uma abordagem interessante, porque, ao mesmo tempo que a gente reconhece o espaço do presente, a gente pode, né, questionar as camadas do passado pelos seus vestígios e pelas suas ausências, que eu acho que é mais por aí que as nossas pesquisas vão tentando se localizar, né? Já estão surgindo aqui algumas perguntas também, gente, então eu vou finalizar aqui, vou passar para o projeto African Lisbon Tour, que será apresentado por Naki Gaglo, para a gente tentar perceber também se há algum encontro, alguma diferença, porque até então a gente está falando de territórios que foram colonizados, né? Vamos perceber como é que foi aqui no contexto português, como é que a toponímia revela esse pensamento para a gente. Por favor, Naki, pode começar. Pronto, então, queria agradecer o convite e agradecer também todas as pessoas que estão ali do Brasil, do Angola, do Porto, e é mesmo um prazer conhecer a Cristina hoje. Já ouvi falar do projeto e a Carolina já nos encontramos, a Raíssa também já falamos. O Pedro, é a primeira vez que estou a falar com o Pedro também, então é um prazer para mim estar aqui e partilhar também a experiência do Portugal. O da origem, eu sou de Togo, então não sou de nenhuma colônia portuguesa e cheguei aqui há quase 7 anos. E o projeto African Lisbon Tour nasceu desde 2014 e é um projeto que começou pelas observações que tive aqui em Lisboa.
Eu morava em Berlim antes de mudar para Portugal e não conhecia Portugal, não sabia nada da vida em Portugal, a história um pouco, porque sou uma pessoa muito interessada na história do continente africano e sobretudo da história do colonialismo e da escravatura. E quando cheguei aqui, comecei a me questionar sobre a presença dos africanos, porque em Lisboa há muitos africanos, ok? Vamos dizer que a representação física é mesmo visível, mas esta representação nas ruas, nas toponias, nos livros, isto não existe. E a minha primeira preocupação era ir com pessoas africanas, falar com elas, saber mais ou menos da vida delas, da história delas, saber como foi a história do colonialismo aqui e da escravatura. Mas, infelizmente, a maior parte delas não tinha conhecimento disso. Alguns delas não tinham vontade de falar sobre tudo do colonialismo, porque uma maior parte também foram, na época do colonialismo, foram militares nas Forças Armadas Portuguesas, então queriam evitar este assunto de guerra e que implica também uma volta ao passado, uma volta aos crimes, uma volta à morte e tudo. Então foi das razões pelas quais comecei a me interessar na história do colonialismo e da escravatura em Portugal. E dali comecei a fazer as minhas próprias pesquisas e, felizmente, como eu digo sempre, tive a sorte de estar conectado a historiadores, nomeadamente a doutora Isabel Castro Henriques e também o Manuel Caldeira, e são pessoas que escreveram muito sobre a presença africana em Portugal. Então, de ali comecei a fazer, a reunir essas informações e não tinha a ideia, não tinha uma ideia preconceita, tipo, que eu ia a criar um roteiro. Para mim era só para a minha própria cultura. Mas logo, sou uma pessoa também do turismo e comecei a pensar se existe alguma coisa assim em Lisboa sobre a história da escravatura e do colonialismo. Vou dizer, foi turista em Lisboa, participando de alguns tours, e é ali que vi que o que se diz mais é esta história do tempo da glória de Portugal, a história dos monumentos que já conhecemos, e assim vou começar a partilhar o meu ecrã para mostrar uma das coisas. Pronto, estamos a falar de uma coisa que é muito, muito visível aqui em Portugal. Aqui, por exemplo, para quem já viajou a Portugal, sabe o que é o monumento o padrão dos descobrimentos, que é muito conhecido, que é muito, como dizer, que é muito valorizado e que representa 33 pessoas lideradas pelo infante Dom Henrique, aquela pessoa, aquela figura de Portugal que começou a financiar o que nós conhecemos como o tempo das navegações em Portugal, e este padrão dos descobrimentos que muita pessoa conhece, mas a outra parte dessa história que pessoas não sabem. Então, é a partir dali que pensei em criar este roteiro para mostrar a outra parte da história. Gosto de dizer que é completar a história que está a ser dita e, de uma forma, também corrigir algumas partes desta história. Então, esta visita guiada não é só uma visita como qualquer visita. É importante ressaltar o facto de ser um lugar onde que pessoas que viajam, pessoas que vêm de qualquer lugar do mundo e querem conhecer Portugal, é a forma também de participarem numa discussão em torno da história da escravatura e do colonialismo, porque nós sabemos em muitos países no mundo, Portugal é um desses países onde que falar
do colonialismo, falar da escravatura é como um peso, é como um tema interdito. Então, pessoas não têm mesmo a força de pronunciar a palavra escravatura. É que pessoas sentem uma forma, uma sorte, um tipo de medo, tem medo de falar disso, pessoas têm uma culpa, o que não deve ser, pessoas têm mesmo uma raiva também de falarem disso. Então, este roteiro, esta visita guiada, é uma forma também de oferecer uma plataforma onde que, quando nós nos encontramos, quando nós caminhamos nas ruas de Lisboa e vemos estes lugares que todo mundo conhece, a Praça do Comércio Terreiro de Paço, a Ribeira das Naus, onde que alguns dos barcos serão construídos, aqui, por exemplo, o Largo isso é na cidade de Lagos, não vamos lá, mas é importante mostrar esta parte, porque para pessoas que viajam também para Lagos, para saberem que era um lugar muito importante no comércio negro, porque foi naquele sítio, isso é o mapa antigo, mas agora é assim que aparece este largo. Aqui temos a estátua mesmo do infante Dom Henrique, que participou nas navegações, que liderou mesmo a navegação. E tudo isto para pessoas que viajem verem estes lugares de outra forma. Não é o que já existe de forma física, mas também o que não existe nos livros ou o que não está a ser divulgado, o que não está a ser ensinado nas escolas. Então, é dar a possibilidade a todos abrirem o coração, abrirem também a mentalidade de falar de uma história que é nossa a todos. Nós todos, esta história é de Portugal, é de Togo, sou de Togo, é do Brasil, é de França, é da Alemanha. Muitos países foram parte do comércio negro. Então, é importante para todos os participantes saberem que falar disso não tem nada mal. É só abrir a porta ao conhecimento, abrir a porta à troca de informações, abrir a porta também a preparar o que pode ser o nosso futuro e vendo o que nós estamos a subir, o racismo, a discriminação de qualquer tipo, e tudo isto tem uma origem na história. Então, precisamos todos voltar para a história e ver o que aconteceu, saber como falar disto, saber como resolver isto e avançar todos juntos. Então, estes lugares são, hoje em dia, não há nomes que podem permitir às pessoas conectar diretamente com a história, infelizmente, ou os nomes que existem não são explicados para as pessoas saberem exatamente o porquê. Por exemplo, esta praça é a Praça Dom Henrique. Aqui, em 1444, então, venderam pela primeira vez um número grande de escravos. Então, de escravizados, gosto de dizer escravizados. É aqui que aconteceu no dia 8 de agosto de 1444. Mas quando pessoas vão lá, não sabem o que aconteceu. Mas só temos a estátua do príncipe, do infante Dom Henrique. Então, é importante completar esta parte da história. E vou continuar só para mostrar lugares. Infelizmente, quando eu ouço a Cristina falar de Angola, Luanda, e mostrar mesmo edifícios que ainda existem, edifícios coloniais e tudo, e quando a Carolina e a Raíssa também e o Pedro estão a falar do Brasil e a mostrarem alguns edifícios, infelizmente, em Portugal, não temos esta sorte, ok? Então, não é difícil encontrar edifícios que formam parte do comércio negreiro, porque, oficialmente, em 1755, quando aconteceu este terremoto, então, a maior parte dos edifícios e, aliás, a maior parte também de arquivos desapareceram. Então, vou mostrar o que existe hoje, que não vai ser exatamente o que foi no passado.
aqui para continuar isso, para agradecer a cartografia negra por uma menção, vou dizer o nome desta igreja, não é? Falaram da igreja de Nossa Senhora do Rosário. E é mesmo engraçado porque aqui nesta igreja que está no Largo de São Domingos, que é o largo mais negro de Lisboa, também houve vou dizer, uma irmandade que se chamasse a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos. E é engraçado vir a mesma coisa no Brasil. Então, aqui nesta igreja, que hoje em dia é frequentada também por alguns africanos, mas que é mais conhecido por ser o lugar onde que muitos africanos emigraram desde os anos 60 e 70. Então, nesta igreja, houve esta irmandade onde que pessoas negras formavam parte da vida religiosa, da vida das festas religiosas, das procissões, e também pode ser considerado como o lugar também da vida social dos escravos e pessoas também livres daquela época. Estava a falar do século XVI, onde que criaram esta irmandade para reunir os negros e para permitir também aos negros, de uma forma, de terem o acesso à alforria. Então, vou aqui, por exemplo, isso é a parte interior desta igreja, que é do século XIII, e que ficou, vou dizer, algumas partes ficaram, okay? Porque o terremoto, ou vou dizer, os terremotos em Portugal destruíram muitos edifícios, e isso foi reconstruído mais ou menos, vou dizer, a parte de teto, e estas partes foram reconstruídas mesmo depois de 1959, porque também houve um incêndio, e por isso que as paredes desta parte da igreja parecem mais negras. Okay? Então, para acabar, pronto, aqui no Largo de São Domingos é igual, este largo aqui com esta comunidade negra que é muito, muito, muito visível, mas a história dele não aparece nos livros. Então, para acabar, vai ser uma novidade, pronto, uma notícia positiva. Esta história que não está a ser contada em Portugal, e deve ser, está, se calhar, a ser mudada de uma forma. E aqui mostrado este projeto, é o projeto de construção de um memorial, desculpa. Tenho que tirar isto. Então, construção de um memorial para celebrar mais ou menos as pessoas escravizadas, ok? E este projeto, esta parte não quero fazer. Ok. Desculpa. Assim. Vamos. Então, este projeto, este ano vai ser construído. Aqui temos o lugar que se chama o Campo das Cebolas, e é onde que havia um dos mercados dos escravizados, e desde o ano 2017, uma associação aqui que luta muito para a representação dos africanos, que luta muito contra o racismo, luta muito para o reconhecimento da história dos africanos, e também luta muito para a inserção do ensino da escravatura, da história da escravatura nos livros. É essa associação que se chama JAS, que a presidente da JAS era a Beatriz Gomes, que hoje em dia é uma deputada no Parlamento Português. E este projeto foi lançado em 2017, e felizmente, através da campanha e de votos de pessoas em Lisboa,
ganhou o concurso participativo. Então, vai ser o lugar onde que vão fazer este memorial para comemorar os milhares de escravos que foram levados por portugueses para qualquer lugar do mundo. E vai representar, aqui temos cana-de-açúcar, que vai ser representada, e se não me engano são 470 cana-de-açúcar, e dentro desta cana-de-açúcar, que era o ouro branco, né, uma das razões pelas quais o comércio negro durou muito, ou começou mesmo, e dentro desta cana-de-açúcar vai haver pessoas a lutarem, e então representando escravos lutando ou praticando a capoeira, que era uma forma de luta, uma forma de resistência na escravatura. Então, isso é o que pode mais ou menos mudar as coisas, mais um pouco, não é que vai ser só um passo, vou dizer, mas não vai resolver outros problemas de racismo, outros problemas da ausência do ensino da história da escravatura ou do colonialismo, mas é um passo para corrigir esta parte da história que ainda falta nos livros. Então, pronto, esta tour é visível na net e, como pode ver, são pessoas de várias origens, o que é bom, e igual para a cartografia negra e para a Cristina também. Vários lugares no mundo, de todos os continentes, partilhamos o que seja como informações e, ao final, acabamos sempre num restaurante para viver, para passar um bom tempo, comer uma coisa africana, um restaurante africano, um restaurante cabo-verdiano, e assim acabamos a nossa visita guiada de 4 horas. Então, obrigado a todos. Muito obrigada, Naki. Eu devo dizer que o teu projeto é uma das grandes referências também para a minha pesquisa individual, mas também para a minha pesquisa dentro dos coletivos feministas que eu faço parte, coletivo MED, Mulheres, Arte, Arquitetura e Design, e agradecer essa tua partilha tão honesta também, mostrando o lado de cá, né? Acho que uma coisa que o NAC trouxe, e que também é muito verdade na cidade do Porto, é essa redoma turística à volta da cidade, que vem reforçar ainda mais esses discursos coloniais, né? Tentando vender essa imagem de um Portugal grandioso, que conquistou o mundo, ignorando e silenciando toda a violência dos povos que foram subalternizados. E isso continua acontecendo. É muito raro que haja algum enquadramento narrativo que problematize esse passado português. E é difícil combater porque essa narrativa está tão enraizada na população, seja do ponto de vista do imaginário social, da herança particular de cada família também na paisagem, e muitas vezes vai sendo normalizado. Então, só agora que começa-se a discutir isso no espaço público, com imagens concretas, né? Porque também é uma dificuldade falar disso numa dimensão só simbólica e material, mas é muito complicado, porque como a Grada Quilomba traz, né, na memória de ferida, é um trauma colonial, então às vezes é muito difícil a gente conseguir conversar muito mais quando, por exemplo, sei lá, no meu caso que sou brasileira e moro aqui, né, sempre a conversa sempre fica um pouco tensa, mas as pessoas daqui estão começando a desenvolver esse debate cada vez mais, e pouco a pouco a gente vai caminhando, né, em projetos como o do NAC, como o daqui da Tour Decolonial, e acho que a gente vai conseguindo atrair mais pessoas para esse debate, né, porque é isso que a gente quer dialogar, a gente quer reescrever essa história juntas. Queria, então, partilhar com vocês aqui algumas Isabelle, estás em mudo. Está, sim.
Oh, não, tive o tempo todo em mudo. Não, foi só agora. Não? Foi só... Desculpem. Então, a primeira pergunta é feita pela Alice Medeiros, que diz: aqui em Portugal existe uma certa resistência em falar sobre essas questões. Como é em São Paulo, em Luanda, na experiência de vocês? Como vem a resposta da população com essas experiências? Nesse sentido, também faço a pergunta ao NAC, pois sigo a página do African Lisbon Tour e sei que ele sofre muitos ataques pela internet. Então, não sei quem quer começar. Posso começar? Olha, aqui em Luanda não há assim grandes resistências em falar sobre estas questões. Como é óbvio, estamos em África, não é? Mas o que existe, a meu ver, é muita ignorância em relação à matéria. Eu penso que a ausência dos currículos escolares, haver mais informação sobre o que foi o tráfico de escravos, o que foi esta vivência, não é? Quanto mais se falar nisso, melhor será, melhor irá acontecer. Eu tenho algumas experiências como professora, de quando falo na história da cultura angolana, das nossas misturas, porque Angola não é só este espaço que é feito, que nós estamos agora em Angola, é um espaço que já era habitado antes dos portugueses chegarem. E mesmo antes dos povos bantos chegarem, também tinha populações. Portanto, estes povos bantos que foram chegando a partir do século XII, XIII, e mais ou menos no século XIX deixaram dos povos bantos chegarem, foi quando começou, depois da Conferência de Berlim, a criação dos caminhos de ferro, a ida para o interior, não é? Porque era uma obrigação ir para o interior, porque senão ia-se perder as posições coloniais, e estas informações ainda não passam como deve ser. Uma das coisas que Luanda, deixa-me só, não quero tirar o tempo das pessoas, mas uma das coisas que nós sentimos em Luanda é o desconhecimento, a ausência de informação. As pessoas têm que saber o que é que aconteceu, não é? É a nossa história. A nossa história foi feita com estes momentos, não é? Numa época própria, tem que ser contextualizada, que é isto que é fundamental, tem que ser contextualizada no tempo, no espaço. Uma das coisas que eu sinto, por exemplo, é se os nossos alunos nas escolas tiverem informação suficiente, se houver muito mais passeios, chamar mais atenção, a própria comunicação social, dar alguma visibilidade a estas questões, isto pode correr de outra maneira. Porque, por exemplo, nós temos muita informação com pessoas que fazem pesquisas, como a Isabel Castro Henriques, o próprio Caldeira, muita informação aparece, muita informação vem em inglês e muitos estudantes não têm às vezes acesso, que essa é a nossa grande dificuldade, mas há muita coisa ainda que dá para esclarecer. Eu penso que não existe assim muita resistência, existe desconhecimento. Eu sei isso, por exemplo, num passeio que nós fizemos aqui recentemente com entidades ligadas ao turismo, desde diretores nacionais, que tiveram a possibilidade de fazer o passeio a pé, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas. As pessoas estão habituadas a andarem de carro e não olham para as paredes, não olham para a cidade, não é? É outra forma de olhar. E estas pessoas conseguiram caminhar pela cidade, e quando a gente vai falando destas coisas, de como é que estes sobrados foram construídos, não é? As mulheres e as crianças iam apanhar a mabanga, que é a tal concha da praia, que era para pisar, para fazer a cal, para construir as paredes desses sobrados, por exemplo, não é? Tudo isto tem a ver com o processo da escravatura também, não é? Isso foi todo um processo. É isso que nós não podemos ignorar. E a própria madeira destes sobrados, a maior parte delas, é proveniente do Brasil, do tráfico de escravos.
Portanto, para as naus conseguirem atravessar o oceano, vinham com madeira carregada para levar os escravos em substituição. As madeiras eram atiradas para as praias e eram utilizadas para a construção. Portanto, ainda temos alguns sobrados que remontam esta época triste, não é? Mas que tem que ser falada. Eu penso que sim. Desculpem lá tanto tempo. Obrigada, Cristina. Passa a palavra. Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Tudo certo. Aqui no Brasil a situação, pelo menos aqui em São Paulo, né, que é o nosso foco, tem alguns grupos que fazem no Rio Grande do Sul, em alguns outros lugares do Brasil que também já fazem um trabalho semelhante, né? Mas aqui em São Paulo a gente vê uma situação muito parecida com a que a Cristina falou em Luanda, desse desconhecimento, dessa ignorância sobre o tema, porque com esse projeto de apagamento e de não colocar essas histórias no currículo escolar e na discussão da sociedade em si, traz essa grande ignorância, né? Mas aqui também, como a situação é um tanto diferente do que eu imagino, né, do que seja em Luanda, por estar em África mesmo, que é um país onde vieram, as pessoas foram sequestradas, onde também tem muitos descendentes desses herdeiros dos escravocratas, né, e essa vontade de manter essa história escondida, também tem um pouco dessa repressão, desse problema, da vontade de não olhar para esse passado. Tanto que a gente já teve situação de alguns colégios que a gente faz à volta, colégios de classe média alta, colégios mais caros, assim, de uma elite paulistana, alguns pais não permitirem os filhos aí ver essa volta, ou reclamarem com a escola, achando que a escola deveria tratar de outros temas antes de tratar desse. Então, a gente tem um pouco desse bloqueio, mas tem muito mais o desconhecimento. Tem muitas voltas que a gente passa por onde era o antigo Pelourinho de São Paulo, e muitas pessoas não sabiam nem o que era um Pelourinho, ou nem que existia um Pelourinho em praça pública, acreditam que era só nas fazendas, ou algo assim, né? Então, é mais ou menos algo muito semelhante com um pouco dessa repressão que eu acredito que tenha mais na Europa também, né? Que deve ser um pouco pior a situação do colocar isso como uma pauta, né? Mas aqui a pauta vem sendo cada vez mais bem aceita, bem escutada, com uma certa resistência e a ignorância muito grande ainda também. Acho que era meio só isso que eu queria colocar em relação ao que eu sinto, né? O que eu vejo das nossas voltas, das pesquisas e tudo mais. Obrigada, Pedro. Mais alguém quer se pronunciar? Posso? Ok. Pronto, aqui em Portugal é simples. Estamos no país onde que tudo começou, né? Então, a resistência em falar mesmo da escravatura ou do colonialismo existe, é uma coisa que se sente muito, sobretudo quando estás no terreno a fazer coisas e a falar disso. Claramente há pessoas que não veem isto com bons olhos. Vou dizer que tem um fator histórico que está em causa. Primeira coisa é o fator histórico. A história existiu, mas houve uma parte, através do, pronto, aqui muito mais do momento da ditadura, né? Onde que se criou uma narrativa que foi implementada de uma forma forte em Portugal e implementada então na mentalidade de muitos portugueses. E esta história foi mudada, vou dizer, em vantagem dos portugueses, onde que o que é mais ressaltado é a glória. O que é mais ressaltado é o orgulho português. Então, quando passamos desta parte da história e que pessoas nascem com a mesma mentalidade, continua mesmo a ser difícil para as gerações que chegam. E de ali que vem a resistência de se abrir para uma nova narrativa, a resistência de aceitar outra história, não é mesmo outra, mas de aceitar uma história que não glorifica a primeira que foi recebida. Então tem esta resistência agora em muitos, e esta falta de abertura mental, de aceitar, de receber novas coisas,
E da minha parte, sendo togolês e falando disso, muitas pessoas me dizem que tu não tens o direito de falar desta história, porque não és português, porque não sabes nada da história do Portugal. E pronto, é ali que vem este orgulho português que quer que quem fala da história portuguesa que seja português, que esta pessoa seja português. Mas posso dizer que se eu fosse mesmo português, mas ter a cor negra, não vai passar, porque também vai haver outra forma, vai haver outro debate, que é o debate da minha cor. E já o Pedro disse isso, a Cristina também disse isso, todos concordamos do facto que nos livros escolares a ausência de currículo a falar mesmo dessa história está a perpetuar a mesma mentalidade. Então, as gerações que vão chegar vão usar os mesmos livros e nunca vamos chegar à divulgação desta história que é importante para Portugal. E para mim é como se o Portugal está de forma institucional, porque tudo isto vem das instituições, então está a querer criar só uma narrativa que é da glória de Portugal. Então, o que e também temos esta negação, a negação mesmo de que a outra história existisse. Então, o que se diz hoje é não, isso não aconteceu assim. Nunca aconteceu assim. E tem também esta desculpa de onde que pessoas dizem, mas por que estás a falar de Portugal quando se sabe que Inglaterra também estava no comércio negreiro, França estava também no comércio negreiro, a Alemanha estava também no comércio negreiro, e tu estás a falar de Portugal em vez de falar dos outros. Ou a outra parte da história também é dizer, mas por que estás a falar de Portugal e não falas da África? Por que não falas dos reis africanos que também venderam os seus próprios povos? Mas, infelizmente, o que não se sabe, o que não se compreende, é que todas essas histórias estão todas relacionadas. Se falamos de Portugal, claramente, se falamos da África, eu pessoalmente não nego nada da África no comércio negreiro, nem nego nada do resto dos outros países, mas onde é que eu estou a morar agora? Estou em Portugal. Então estou a mostrar esta parte de Portugal. Então acho que é tudo isso junto e claramente mais outras coisas que não tenho conhecimento, que contribuem nesta resistência nesta história. Obrigada, Naki. Obrigada a todas que falaram. Eu queria aproveitar e acrescentar mais algumas coisas, como a Cristina falou, o Pedro também, Naki também, enfim. Há uma desinformação justamente porque há essa resistência de incluir a história não oficial. E a verdade é que muitos desses movimentos de resistência, na sua maioria, pelo menos da experiência que eu tenho, são feitas por comunidades estrangeiras, por minorias, é feito a partir da margem. E por muita força que a margem possa ter, não é suficiente se não houver um diálogo com as outras esferas da sociedade. E mesmo dentro da academia, que é onde essa pesquisa, essa conversa está rolando aqui, continua numa esfera super elitista. Muitas vezes, como a Cristina também falou, tem essa barreira da língua, tem a barreira também da experiência política de cada um, e muitas das vezes as pessoas, enquanto indivíduos, não conseguem, dentro do sistema, extrapolar essa barreira e levar a discussão. E há depois também, como o Nak falou, uma constante desautorização de trazer esta conversa, não é? Mas você é brasileira, você não está falando disso por quê? Se não está bom aqui, volta para a tua terra, porque você não volta para a tua terra. Então, é muito difícil conseguir abrir esse diálogo sem que isso se torne uma ofensa, né? Um ataque pessoal. Então, muitas das vezes, alguns projetos acabam por sofrer e ter que lidar com isso também, além de toda a violência histórica, ter que lidar com essas situações, que acaba por ser muito, muito complicado.
Eu vou aproveitar aqui para partilhar com vocês também, que não é bem uma pergunta, é um comentário, da Francesca Vita, que diz: queria partilhar um projeto feito a partir dos arquivos documentais de Guadalupe, sobre a reconstrução da história de descendentes africanos em Guadalupe e Martinica. A reconstrução de cada descendente é feita a partir do estudo e catalogação de documentos de arquivo, especialmente atos notariais, de aquisição e propriedade de seres humanos. De seguir, há também um comentário da Júlia da Silva, direcionada para o projeto DINAC. Sua atividade é um trabalho arqueológico incrível e muito relevante, que com certeza contribui muito para um novo olhar a viver nos centros urbanos. Obrigada, Júlia. Também adiciona, né, como comentário às vossas intervenções, a quote da autora Chimamanda, que diz que alerta para o perigo da história única. Acho que é um pouco isso que tem perspassado todo o debate, né? A necessidade de narrativas múltiplas, por que elas não existem, por que elas não ultrapassam, né, esses limites ainda da narrativa oficial. Mas eu acredito que, pelo menos daqui, né, não sei como está no Brasil, aqui, apesar de toda a resistência, a Europa tem sofrido com um crescente da extrema-direita, mas a resistência também está crescendo. E iniciativas como essas têm acontecido, apesar de tudo, mesmo dentro da pandemia, com todas as restrições que a gente tem, e cada vez mais projetos vão tendo visibilidade. Olha, chegou aqui também um comentário do Nuno Coelho. Em Portugal, os 3 portos de entrada de pessoas africanas escravizadas foram Lisboa, Setúbal e Lagos, e por isso, no caso dessas 3 cidades, a presença desta população chegou a ser em grande número. Se nessas 3 cidades praticamente não existem vestígios diretamente relacionados com a escravatura, edifícios, arquivos, etc., como criar uma tour caminhada na cidade do Porto sobre escravatura? Pelos espaços que denunciam o acumular da riqueza resultante da escravatura? Pelos monumentos e ruas cujo nome celebram pessoas historicamente ligadas à sua manutenção? Que outras formas? Bom, eu vou tentar responder rapidinho, né, porque a caminhada aqui no Porto é minha. Mas eu acho que, assim, a gente não deve ficar preso com a necessidade de existências materiais. Eu acho que a ausência pode ser um ponto de partida para começar esta conversa, né? Porque, ao mesmo tempo que o material reifica esse discurso, a não existência desse material também traz pistas para a gente conversar. No caso do Porto, apesar de não existirem arquiteturas e construções como existem nas outras cidades denominadas, existem muitas representações artísticas que reverberam essa violência. Então, a gente não precisa de uma coisa estritamente literal do tema que a gente está discutindo. A gente pode sempre servir, por exemplo, das placas dos comércios. Aqui existem vários, tipo Casa Africana, Sanzala, que é uma cafetaria, Pretinho do Japão, existe o Café da Brasileira. Então, são vários pontos da paisagem que alertam para isso. Há murais de street art com desenhos de cartografia colonial. Existe, inclusive, um hotel que chama O Mercador, que vendem a experiência do imaginário colonial português. Existe um parque de diversão que chama o Mundo dos Descobrimentos, onde as crianças vão dentro dos barquinhos e veem, tipo, as pessoas escravizadas, os índios, e vão passando por todos os territórios que Portugal colonizou. Ou seja, há um monumento que se chama o Monumento ao Esforço Colonizador português. Enfim, só assim, em brainstorming, são vários os pontos, além dos marcos toponímicos, né, de figuras escravocratas. No fundo, eu acho que recuperando essas narrativas simbólicas e a outra história, a gente consegue, a partir do que está no espaço público, dialogar sobre isso. Além de não falar de toda essa memória que vai sendo perpetuada nas violências verbais que vão acontecendo no dia a dia, na experiência das pessoas, né? Então, eu acho que uma das formas seria por aí, além de um grande projeto de reformulação do sistema de educação, né? Mas, para isso, a gente ainda precisa de mais tempo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar que é muito assustador que esse tipo de coisa ainda exista, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente.
Isso é revoltante, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como assim, né? Esse parque de diversões. Não que no Brasil a gente não tenha experiências parecidas. Tem restaurante que chama Senzala, já ouvi falar a história de motel que reproduz uma experiência de uma casa grande. Também tem, acho que uma ex-fazenda de café que reproduz também essa experiência colonial. Então, eu acho que a branquitude precisa entender que não dá para ficar reproduzindo esse tipo de violência. A gente já vive uma violência constante, sendo pessoas negras, nesses lugares, tanto no Brasil quanto em Portugal, e ainda essa reprodução de violência, isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito violento, é extremamente bizarro, é bizarro. E é bizarro que as pessoas não percebam quão bizarro e violentador é isso, é como realmente, né, não acreditam que a gente faz parte da humanidade. É assustador. E sobre essa cartografia, esse estudo, né, do que não está ali, é a mesma coisa que acontece para a gente aqui em São Paulo. A gente tem, onde era o mercado dos escravizados, não tem uma placa. Agora, eu acho que nos últimos 2 anos que fizeram uma plaquinha de plástico pequena, falando onde era o Largo do Pelourinho, em São Paulo. É uma plaquinha, eu acho que desse tamanho aqui, falando que era o Largo do Pelourinho, e só. Então, a gente trabalha com essa coisa que você não vê, mas ela está ali, né? É um trabalho quase de arqueologia. É uma coisa que a gente sempre comenta nos nossos passeios, que é possível, né? É possível achar. As coisas estão aí, né? A cidade, ela fala, ela tem os processos dela. Eu acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar de estar atento e disponível para ouvir. Não só o que está ali, né, na nossa cara, ou escrito no monumento que homenageia um homem branco, colonizador, europeu. Pegando nisso que a Raíssa trouxe na fala, também eu passo aqui para o comentário da Lúcia da Silva, que ela diz: há de contar com a metodologia da história oral, já que os documentos foram destruídos ou sumidos. É verdade, a autoetnografia cada vez mais, como a Raíssa também falou, né, é o impulso de uma necessidade e pessoal, que é também política, e a partir daí vai se criando uma rede de pessoas que estão disponíveis para reativar essas memórias, porque às vezes são mesmo muito dolorosas, e encontra-se muita resistência, mesmo quando as pessoas se dispõem a partilhar, quem ouve nem sempre aceita, né? Como também Naki mencionou na sua fala. Portanto, é isso, eu acho que não há uma resposta perfeita, é importante que mais ações como as nossas continuem acontecendo e que cada vez mais a gente tenha conhecimento do que está acontecendo nos outros lugares, para a gente conseguir também definir novas estratégias, até porque o sistema vai incorporando, né? Acabou de chegar um comentário, é engraçado, Alicia Medeiros diz, é engraçado, pois quando esses monumentos racistas são pichados, o discurso português configura isso, a intervenção no monumento, como uma violência contra a obra de arte. É verdade, há muito essa visão de que a obra de arte é intocável e não deve ser questionada, né? Alguém quer comentar para a gente finalizar? Não ia comentar sobre isso, mas ia dar alguns caminhos, às vezes, para a gente procurar outras envolventes. Eu, por exemplo, eu conheci Salvador da Bahia e fiquei maravilhada. Os baianos são muito parecidos com os luandenses, sabe? E a configuração do rosto, a maneira de física, são muito parecidos com os angolanos. A alimentação tem uma mistura. Há outras formas de apanhar estas ligações, não é? Como é que se chama aquele prato tradicional? A muqueca. A muqueca é uma mistura de óleo de palma, portanto é um prato típico no Brasil, na Salvador da Bahia, mas é uma mistura nossa, muito parecida com o nosso calulu, por exemplo. Não é? E temos muita terminologia no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, muitas palavras que são origem do quimbundo e do kikongo. Não só as danças, tudo isso.
além disso, há aqui um outro aspecto que eu até gostava para fazer esta ligação dos 3 continentes, Brasil, Portugal e Angola, por exemplo, e a África, não é? Temos a palavra carimbo. A palavra carimbo é de quirimbo, que é uma palavra em quimbundo que significa marca. Era a marca que se metia nos escravos, era o quirimbo. E hoje a palavra portuguesa carimbo. A probabilidade dela ter vindo daí, estão a ver como estas coisas circulam, não é? Desde a língua, a alimentação, a dança, não é? Tudo isso, essa forma de cantar, essa forma de rezar. Quando vocês falavam, tanto no Brasil como em Portugal, a tal igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também existiu aqui uma em Luanda, que eu ainda não consegui, já não existe, evidente que desapareceu, não é? Mas seria interessante tentarmos depois ver, a nível dos arquivos, em que sítio foi a localização da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Portanto, vejam estas ligações que há. Por exemplo, o sistema colonial, os portugueses tinham sempre uma rua que se chamava Rua Direita, que ia tanto de um lado, de um ponto para o outro, não é? Na cidade. O Brasil também tem, Portugal também tem, quer dizer, há muitas similitudes que a gente pode pegar, pode encontrar nessas similitudes e tentar transportar para um discurso relacionado com memória, não é? É só isso. Desculpem que eu não respondi, foi a pergunta. Alguém pode... Antes de passar para a próxima, desculpem, que é um complemento ao comentário da Alicia, né, da questão de deslegitimizar a reação das minorias face aos monumentos que violentam a sua história e a sua existência. Ela pergunta, então, qual a posição de vocês sobre esses monumentos racistas? O que seria melhor fazer? Retirar, contextualizar, pôr a plaquinha da vergonha, destruir? E, finalmente, pensei nisso, eu coloquei já no chat, e uma pergunta do Dori Negro para Cartografia Negra. Cartografia Negra, como vocês veem a Lei 10.639 de Diretrizes e Bases do Ensino da História Africana nas escolas e de que forma essa lei pode dialogar com a vossa rota? Pedi, então, que as convidadas e os convidados respondessem para a gente também encerrar, tá bom? Obrigada. Posso começar? Pode. Então, eu esqueci o nome do moço, eu estou tentando achar aqui, que fez a pergunta sobre a lei, né? Eu vou começar pelo fim, Dori. Então, essa lei, né, a Lei 10.639, ela existe desde 2003, está em 2021, e com ela a gente percebe alguns avanços, né, e alguns limites dela mesmo. Essa lei, ela obriga o ensino de história da África e dos afrodescendentes aqui no Brasil, afro-brasileiros, e ela obriga esse ensino principalmente nas áreas de história e de literatura. Ela também institui o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, como um dia que tem que estar no calendário oficial das escolas, e é isso. E aí, é isso, assim, ela tem alguns avanços nela, né, ela tem sido mais aplicada, se a gente for pensar, por exemplo, no material didático, né, então, existem pesquisas que mostram esse avanço dessas temáticas nos materiais didáticos de história, por exemplo. Por isso que quando a gente conta, né, a gente tem aí, estamos chegando uns 30 anos, então os nossos livros didáticos, eles faz 15 anos, faz 20 anos que a gente acessou livros didáticos, né? Então, os livros didáticos, hoje em dia, eles abordam mais essa temática. Mas é isso, né? Acho que tem muito a ver com a conversa que a gente está tendo aqui. Tudo isso é um processo lento, né? Então, mesmo quando a gente for pensar em calendário oficial, né?
A gente, por exemplo, do Cartografia, em novembro é um mês que a gente tende a estar mais ocupado, que as pessoas tendem a chamar mais a gente para conversar, justamente por conta do Dia da Consciência Negra. Sendo que tem outros meses que, assim, não chamam tanto, mas nem é nesse lugar, mas é no lugar de que, então, em novembro vai se falar muito sobre racismo e sobre a África, mas e no restante do ano, né? Como que esse tema vai ser abordado? E na área da história, por exemplo, o que se percebe é como a própria forma do tempo ser contado, ela parte de um viés europeu, ainda que hoje em dia esteja avançando. Então, o que a gente percebe nesses quase 20 anos é isso, né? São avanços e limitações, e aí agora uma das secretarias que se empenhava muito na aplicação da lei, se empenhava muito, mas que era a secretaria que se empenhava principalmente na aplicação da lei, ela foi extinta em 2019, pelo Ministério da Educação, né? Então, a gente no Brasil também está nesse momento político bem crítico, que tem veiculado esse tipo de desmonte, né? Então, acho que em relação à Lei 10.639, tem esses apontamentos, né, a partir de alguns estudos que algumas pessoas têm feito, como a Nilma Lino Gomes, enfim. E aí, ao mesmo tempo, é isso, como pode dialogar com a nossa rota? A gente fez já atividades com escolas, a gente tem muita vontade de fazer e a gente continua fazendo. Então, agora em pandemia, a gente faz conversas online, mas quando a gente não estava em pandemia, a gente também fazia caminhada, existiam atividades principalmente com escolas particulares, mas a gente também já fez trabalhos com escolas públicas, que é muito o que a gente busca, né? E aí, sobre os monumentos racistas, eu vou passar a bola, que eu já falei um tempo, então é isso. Obrigada, Carolina. Sobre os monumentos, né? Acho que eu vou falar bem rapidinho, que é uma experiência que a gente vem tendo muito a partir do segundo semestre do ano passado, quando veio esses grandes questionamentos, né, dos monumentos. A gente foi chamado muito para dar entrevista, onde alguns jornalistas colocavam uma preocupação de uma parte dos historiadores sobre um possível apagamento histórico desses marcos, sobre como também representar essas pessoas que, para um lado, são heróis, para outros, são assassinos, o como fazer esse jogo, né, de tirar as estátuas ou não. Eu, pessoalmente, eu tenho uma opinião que sempre que eu posso, eu falo, para que alguém escute, talvez, a ideia de arrancar as cabeças dessas estátuas e deixar marcado porque elas perderam só as cabeças, né? E levar talvez a cabeça para um museu e ter um museu explicando exatamente quem foi esse genocida, exatamente quem foi esse tipo de pessoa, que seria uma forma que... E a gente também acredita que não tem como apagar uma história hegemônica. É uma história que ela é contada há mais de 400 anos. Então, no momento em que as estátuas forem retiradas, seja lá como se der esse processo, desde que tenha um processo de educação junto com isso, né? Porque não seria só retirar as estátuas, a história que ela é hegemônica, ela é colocada há mais de séculos em cima de todo mundo, ela é praticamente impossível de ser apagada. A história ela não está se apagando, ela está se fazendo. No momento vai chegar, contou, estava aqui, 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 a partir de agora tiraram essas estátuas. Por que tiraram essas estátuas, né? Então é algo que a gente vê uma preocupação muito vindo de uma parte da academia, vindo de alguma parte de muitas pessoas, de historiadores, principalmente brancos, de pessoas que detêm esse poder dessa fala, esse poder do intelecto já posto, né, dessa história hegemônica, dessa história que domina as outras histórias, muito no medo de perder seus marcos, ao invés de entender que isso é um avanço. É um questionamento sobre como que essa sociedade foi se criando, porque eu acho que deve ser extremamente torturante. Aqui em São Paulo, a gente tem o Borba Gato, que é uma estátua de mais de 13 metros, de um bandeirante que fica no meio de uma avenida extremamente importante na Zona Sul. Esse bandeirante ele é responsável por massacres, estupros, escravização de muitos povos,
pindorâmicos, da população negra também, e quando uma pessoa que descende desses povos passa todo dia por aquela avenida, por exemplo, para ir para o seu trabalho, para voltar para sua casa, ela vê a homenagem de alguém que matou, escravizou seu povo, né? Eu acho que uma violência dessa, com certeza, é muito maior do que arrancar a cabeça de uma estátua, do que arrancar uma estátua do seu lugar, né? Então, acho que a nossa opinião enquanto coletivo é da retirada e do trabalho de conscientização do como e do porquê está sendo retirado. A minha opinião pessoal é essa de arrancar as cabeças e pronto, e contar, né, sempre tendo esse trabalho educacional para que as pessoas saibam por que isso aconteceu. Acho que eu, da minha parte, falaria isso sobre essa situação, né, dos monumentos. Obrigada, Pedro. Alguém mais quer comentar essa questão dos monumentos em espaço público? Sim, vou intervir mais rápido também e agradeço mesmo ao Pedro pelo que ela diz e concordo plenamente com o que ela diz. Acho que é importante também compreender o porquê essa estátua existe, né? Porque foi uma época, uma história, uma vida. São pessoas que são representadas para ser celebrados e, vou dizer, impostos ao povo. Isso em relação com o tempo em que ela viveu. Mas agora o tempo mudou, claramente. Agora há mais consciência, há mais pessoas a conhecer o outro lado da história e que quer um resgate, uma reestruturação desta história. Mas claramente também para mim, com o Pedro, não é a solução não é derrubar ou tirar completamente, porque o processo que deve levar as pessoas a conhecer melhor a história é um processo educativo. Se arrancamos ou tiramos mesmo as estátuas e não há uma política atrás que permita às crianças, que permita à população conhecer a história, não fizemos nada. Então é importante preparar a narrativa, preparar o ensino, preparar a educação para substituir o que já existe. E é uma história hegemônica, como o Pedro diz, 400 anos, 300 anos, que estamos a ouvir a mesma história, não vai mudar de um dia a outro, vai mudar pouco a pouco através da educação. É assim que pode ser. A outra parte que pode ser feita também é que o que nós conhecemos hoje em dia das estátuas é uma lenda que está ali, padrão dos descobrimentos, por exemplo. Então, a lenda está ali, vai lá, tem um mapa do mundo, onde é que Portugal foi e tudo, mas por que não dizer que, pronto, sei que ainda não é a ideia, mas é também contar que, através dos descobrimentos, começou também o tráfico negreiro, através do qual foram transportados milhões de africanos, vendidos no Brasil, vendidos na Norte-América, e é importante completar, porque não completamos também esta história. Sei que não é bom para aquelas pessoas que querem manter uma narrativa, que querem manter uma ideia do Portugal heroico, do Portugal dos descobrimentos. Mas pronto. Então a outra que já disse deve ser um processo mesmo bem estudado, um processo de educação, e sem isto não conseguimos fazer grandes coisas. Idealmente, se toda a gente tivesse sensibilizada politicamente, isso não seria uma questão, não é? Facilmente chegaríamos a uma decisão coletiva, mas para isso seria preciso que toda a gente tivesse abertura, interesse, disponibilidade para se educar também, né? Porque muitas vezes empurram para o outro lado essa responsabilidade pedagógica, que não é, de fato, não é de todos, essa responsabilidade é de todos. Queria, então, agradecer a vossa presença. Se mais ninguém quiser acrescentar nada, foi um enorme prazer. Assim, eu estou aqui tremendo ainda, acho que eu vou precisar de muito tempo para digerir isso tudo,
mas ao mesmo tempo estou muito feliz que essa sessão tenha acontecido e que espero que a pandemia melhore, que a gente possa retomar esse trabalho com mais força, com mais pessoas, ocupando novamente as cidades e reescrevendo com os nossos corpos, com as nossas vozes, como for possível, essas histórias, né? Além da história hegemônica. E espero que também aqui em Portugal esse tipo de iniciativa seja um reforço ou que permita que mais pessoas se interessem por essa discussão que é tão necessária e que não afeta só o nosso lado, né? Mas é o lado de todos. Muito obrigada por tudo, assim, pelo vosso tempo, pelos vossos projetos e espero que a gente se encontre mais aí para frente na vida, se não nas redes. E queria então chamar o nosso anfitrião, o Paulo, para vir se despedir da gente. E obrigada. Obrigado muito pelos contributos de todos e todas, foi incrível. Muito obrigado, Cristina, Raíssa, Pedro, Carol, Isabeli. Obrigado também, Naki, desculpem, obrigado também à participação do público. Como arquiteto e investigador de urbanismo pós-colonial, foi para mim um debate especialmente enriquecedor. Foi realmente um privilégio juntar simultaneamente este grupo tão distante geograficamente, mas com tantas inquietações em comum. A sessão foi muito longa, mas eu acho que não resisto a fazer só um comentário muito rápido sobre esta história em comum. A Cristina lembrou-nos sobre tantas ligações entre Angola e o Brasil e Portugal. A certa altura lembrei-me que na sua fundação Luanda se chamava São Paulo de Luanda, e mais tarde apenas São Paulo da Assunção, no século XVII. Esta denominação colonial revela e relembra que há aqui, sem dúvida, uma história em comum sobre a qual vale a pena refletir, e acho que os vossos passeios urbanos contribuem muito para essa reflexão. Uma nota também muito breve sobre o comentário do Naki sobre o memorial à escravatura do artista Quiloange Quiaenda. Ele terá de facto 400 canas de açúcar, que remetem para os 4 séculos de escravatura. Antes de terminar, gostaria também de relembrar que na próxima quinta-feira, às 19h, em Portugal, teremos o terceiro e último debate deste ciclo. O tema será História e Cultura. Teremos o Ângelo Delgado, que nos falará do seu primeiro livro, Sem Ofensa, é o título. Um livro que compila episódios raciais do cotidiano que precisos têm associados à sociedade portuguesa. Teremos também o Onésio Ferreira Intumbo, que enquanto fotógrafo amador procura promover as culturas africanas e romper as narrativas não inclusivas. Teremos o Manuel de Sousa, autor da página de Facebook Porto Desaparecido, que irá revisitar a exposição colonial portuguesa através das fotografias de Domingos Alvão. Teremos a moderação a cargo da Navab Ali Danso, a partir do Porto, e portanto a conversa promete ser inspiradora também. Até para a semana. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado a todos.